Você já teve a sensação de que seu corpo simplesmente não obedece, mesmo quando sua mente insiste em continuar? Talvez você tenha acordado determinado a cumprir todas as suas tarefas, mas de repente uma dor inexplicável aparece, um cansaço profundo te paralisa, ou até mesmo uma ansiedade sufocante toma conta sem pedir licença. Parece que seu corpo trava, como se dissesse: eu não consigo mais seguir nesse ritmo. E nesse instante surge a grande pergunta: será que esse bloqueio é apenas físico? Ou é a sua alma pedindo socorro? Muitas vezes, quando o corpo se recusa a avançar, não é fraqueza, mas sim um chamado interno para olhar para dentro. É como se houvesse um grito silencioso ecoando: preste atenção em mim, porque algo está desalinhado. Esse é o ponto em que precisamos compreender que o corpo não mente. Ele expressa, através de sintomas, aquilo que a mente tenta calar e que o espírito clama para ser ouvido. Dores inexplicáveis, insônia, fadiga, palpitações, tudo isso pode ser o reflexo de emoções guardadas, traumas não tratados ou uma alma que perdeu a conexão com Deus. O corpo se torna então um mensageiro. Ele fala quando nós nos recusamos a ouvir. E quanto mais ignoramos esses sinais, mais intensos eles se tornam, como se fossem alertas de que não dá mais para seguir sem alinhar a vida interior. Na psicanálise, isso é chamado de somatização, quando a dor da alma se transforma em dor física. Mas na espiritualidade bíblica, podemos enxergar algo ainda mais profundo. É como se o Espírito Santo usasse o corpo para nos despertar, para nos lembrar que não somos apenas carne e ossos, mas seres integrais, mente, corpo e espírito. Quando um desses pilares está em desequilíbrio, todo o sistema entra em colapso. É como um tripé que perde um pé. Não importa o quanto os outros dois se esforcem, ele não fica de pé. A Bíblia nos alerta sobre isso quando diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4 versículo 23. O coração aqui não é apenas o órgão físico, mas o centro das emoções, da mente e do espírito. Se esse coração está sobrecarregado, o corpo inteiro sente. O corpo recusa seguir quando a alma está ferida, quando a mente está saturada, quando o espírito se encontra distante de Deus. Não é fraqueza, é um pedido de realinhamento. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você tentou forçar sua vida no piloto automático, ignorando sinais de exaustão? Quantas vezes você normalizou a dor de cabeça constante, o peso no peito, a insônia, dizendo: isso é só estresse? Talvez, mais do que estresse, seja o grito da sua alma querendo reencontrar paz. E esse é o grande gancho para você não desligar esse vídeo agora. Se o seu corpo tem dado sinais, é porque Deus está tentando falar com você. Ele pode estar chamando sua atenção para algo maior, para uma cura integral que começa de dentro para fora. Por isso, respire fundo. Permita-se reconhecer que o corpo não está te traindo, mas te protegendo. Ele está te convidando a parar de correr sem direção e a buscar um novo ritmo, um ritmo guiado por Deus. Se você sente que seu corpo recusa seguir, talvez seja o momento exato de ouvir o que sua alma tem a dizer, e o que Deus deseja sussurrar ao seu coração. Você já parou para pensar que o seu corpo não é apenas uma máquina biológica, mas um mensageiro fiel do que se passa dentro de você? Muitas vezes, quando o corpo apresenta sintomas, dores inexplicáveis, tensões musculares,
palpitações no coração, crises de ansiedade. Ele não está apenas mostrando um problema físico, mas comunicando algo mais profundo. É como se o corpo fosse a tela onde a alma projeta suas dores não resolvidas. Quando a mente guarda mágoas, quando o coração carrega culpas, quando o espírito está distante de Deus, o corpo traduz esse peso em sinais visíveis. Imagine uma panela de pressão. Se o vapor não encontra saída, ela explode. Assim acontece conosco. Emoções reprimidas e pensamentos sufocados acabam procurando uma forma de extravasar, e o corpo se torna essa válvula de escape. A ciência chama isso de somatização, mas, em uma visão espiritual, podemos enxergar como o próprio Criador nos lembrando que não fomos feitos para carregar sozinhos nossos fardos. Ele nos deu um corpo sensível justamente para que possamos perceber quando algo em nosso interior está fora de ordem. Talvez você já tenha passado por isso. Um aperto no peito sem causa aparente, dores que os médicos não conseguem explicar, uma fadiga que persiste mesmo após o descanso. Esses sinais não são meros acidentes, mas mensagens. O corpo está dizendo: olhe para dentro, porque há feridas emocionais e espirituais que precisam ser curadas. O grande problema é que, em vez de ouvir esse mensageiro, muitas vezes nós o silenciamos com remédios, distrações ou correria. Mas o corpo insiste, porque a alma insiste. A Bíblia confirma essa realidade quando fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmos 32 verso 3. Veja a força dessa imagem. Davi descreve o peso emocional e espiritual refletindo diretamente em seu corpo físico. Ele reconhece que sua alma doente afetava sua saúde. Isso nos mostra que o corpo e a alma estão em diálogo constante. O corpo não mente. Ele grita o que a boca se recusa a falar. E talvez esse seja o seu momento de perceber que o corpo não é seu inimigo. Pelo contrário, ele é um aliado, um mensageiro que aponta para a necessidade de cura integral. Se você se sente constantemente exausto, ansioso, sem energia, talvez não seja apenas um problema físico, mas um alerta de que sua alma está precisando de descanso em Deus. O corpo denuncia quando carregamos mágoas antigas, quando guardamos ressentimentos, quando insistimos em viver sob o peso da culpa. Ele se torna um reflexo das batalhas invisíveis que travamos por dentro. Agora, reflita comigo. Em que parte do seu corpo você sente mais tensão? Ombros pesados, estômago apertado, cabeça sempre dolorida. Essas partes não são apenas músculos cansados, mas mapas da sua alma. E quanto mais ignoramos esses sinais, mais o corpo aumenta o volume dessa mensagem. Ele não vai se calar até que você entenda. Não é só o corpo pedindo descanso, é a alma pedindo sintonia com Deus. Por isso, antes de culpar o corpo por suas limitações, agradeça a Ele. Ele é o megafone que anuncia as carências do coração. Ele é a prova viva de que precisamos olhar para dentro e voltar nossos olhos ao Criador. Porque quando a alma encontra repouso em Deus, o corpo responde com alívio e paz. Você já tentou equilibrar um tripé depois de perder um dos pés de sustentação? Não importa o quanto os outros dois estejam firmes. Sem o terceiro, ele sempre vai cair. Assim somos nós, seres integrais formados por mente, corpo e espírito. Não existe vida plena se apenas uma dessas áreas está forte, enquanto as outras são negligenciadas. O equilíbrio só acontece quando existe integração, quando as três dimensões trabalham em harmonia. A mente é a sede dos pensamentos, das memórias,
das escolhas. É nela que nascem os raciocínios, mas também as preocupações, os medos e as comparações que tanto nos desgastam. O corpo é o veículo que nos carrega no mundo, a estrutura física que reflete como estamos por dentro. Já o espírito é a essência mais profunda, a parte que se conecta com Deus, que nos dá propósito, identidade e força para viver além das circunstâncias. Quando um desses elementos se desajusta, toda a vida entra em colapso. Muitos tentam cuidar apenas do corpo. Fazem dietas, exercícios, tomam vitaminas, mas continuam vazios, ansiosos, sem paz. Outros buscam fortalecer apenas a mente, enchendo-se de conhecimento, técnicas de produtividade e autodesenvolvimento, mas continuam adoecidos emocionalmente. E há ainda quem se concentre apenas no espiritual, mas ignora os limites do corpo e os cuidados com a saúde mental, caindo no desequilíbrio. O segredo não está em escolher uma dessas partes, mas em integrá-las. A psicanálise já nos mostra que traumas e conflitos reprimidos na mente podem se manifestar no corpo. A teologia bíblica revela que a falta de conexão com Deus enfraquece até a nossa estrutura física e emocional. Ou seja, a ciência e a fé apontam para o mesmo caminho. Não somos fragmentos isolados, mas uma unidade. A Bíblia confirma essa verdade em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo não fala de partes separadas, mas de um ser integral que deve ser cuidado em sua totalidade. Deus não quer apenas salvar a sua alma e deixar sua mente confusa ou seu corpo doente. Ele deseja restaurar você por inteiro. Agora pense comigo. Não é exatamente isso que sentimos quando algo está desalinhado? Se a mente está ansiosa, o corpo sente tensão. Se o corpo está doente, a mente se torna mais fragilizada. E se o espírito está distante de Deus, todo o resto perde força. A vida vira um peso difícil de carregar. Mas quando o espírito encontra repouso no Criador, a mente se acalma, e o corpo experimenta alívio. Por isso, a tríade mente, corpo e espírito não é um conceito teórico, mas uma chave prática para a vida. É como uma música. Se apenas um instrumento toca afinado, a melodia sai distorcida. Mas quando todos estão em sintonia, surge a harmonia que emociona e transforma. Assim também é o ser humano. Só vive em plenitude quando cada parte está alinhada ao propósito de Deus. Talvez hoje o seu corpo esteja pedindo socorro, a sua mente esteja sobrecarregada e o seu espírito se sinta distante. Mas essa não precisa ser a sua realidade final. O mesmo Deus que nos criou como seres integrais também nos oferece cura integral. Ele deseja que você encontre descanso na mente, saúde no corpo e paz no espírito. A pergunta é: você está disposto a buscar esse alinhamento? Você já percebeu como, em momentos de grande tensão emocional, o corpo começa a reagir de forma inesperada? Uma dor de cabeça que surge do nada, o estômago embrulhado antes de uma situação difícil, a sensação de aperto no peito em períodos de ansiedade. Isso não acontece por acaso. Existe uma verdade profunda que a psicanálise e a espiritualidade concordam em afirmar. Aquilo que a mente tenta esconder, o corpo revela. Esse fenômeno é chamado de somatização. A palavra vem do grego soma, que significa corpo. Ou seja, é quando emoções reprimidas encontram no corpo uma forma de se expressar.
Imagine que você guarda dentro de si mágoas não resolvidas, culpas não confessadas, medos nunca enfrentados. A mente, tentando proteger você, reprime essas emoções, como se empurrasse tudo para um porão. Mas esse porão não é infinito. Mais cedo ou mais tarde, o corpo começa a manifestar o peso desse acúmulo. É como um copo d'água que, gota a gota, vai enchendo até transbordar. A gota final pode parecer pequena, mas a verdade é que todo o conteúdo já estava lá, prestes a se derramar. Assim é conosco. O corpo transborda em sintomas o que a mente não consegue mais suportar. Uma crise de ansiedade pode não ser apenas fruto de um momento presente, mas o resultado de anos de emoções acumuladas. A Bíblia também nos mostra esse reflexo. O salmista Davi escreveu: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia." Salmos 32, verso 3. Perceba como ele relaciona diretamente o silêncio interior, a repressão de algo que precisava ser confessado, com a sensação física de desgaste em seus ossos. O corpo geme quando a alma se cala. Na prática, isso significa que sintomas físicos muitas vezes não são apenas médicos, mas também emocionais e espirituais. Uma enxaqueca recorrente pode estar ligada ao excesso de pensamentos não resolvidos. Uma dor nas costas pode refletir o peso de responsabilidades que você não consegue compartilhar. O estômago irritado pode ser sinal de mágoas engolidas sem expressão. Claro, isso não descarta os cuidados médicos necessários, mas amplia a visão. Somos seres integrais, e o corpo fala a linguagem da alma. E aqui está o gancho. Se o corpo é a tela onde as emoções se manifestam, não adianta apenas apagar a pintura sem resolver a causa da tinta que escorre. Muitos tentam calar o corpo com remédios e distrações. Mas se a raiz não for tratada, os sintomas voltam com ainda mais intensidade. O verdadeiro caminho é ouvir a mensagem do corpo e perguntar: o que minha alma está tentando me dizer? Deus, em sua sabedoria, nos criou assim: corpo, mente e espírito entrelaçados. Ele permite que o corpo manifeste sinais justamente para que possamos perceber a necessidade de buscar cura integral. Se hoje você sente que seu corpo carrega dores sem explicação, talvez seja o momento de parar, respirar e olhar para dentro. O que você tem reprimido? Qual ferida ainda não foi entregue ao cuidado de Deus? Não ignore os sinais. Eles não são seus inimigos, mas convites. Convites para curar a mente, restaurar a alma e alinhar o espírito ao Criador. Porque quando você traz para a luz o que estava escondido, o corpo encontra alívio, a mente se liberta e o espírito floresce. Você já parou para refletir sobre o valor do seu corpo? Muitas vezes, tratamos o corpo apenas como uma máquina que precisa produzir, render e resistir ao máximo. Exigimos dele energia quando estamos esgotados, cobramos desempenho mesmo em dias de dor, e só lembramos da importância do descanso quando ele grita. Mas a palavra de Deus nos convida a enxergar o corpo de uma forma totalmente diferente. Não como um peso, mas como um templo sagrado. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, Paulo afirma: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?" Essa verdade é profunda. O corpo não é apenas matéria, mas morada de Deus. Ele carrega uma dignidade divina que muitas vezes esquecemos. Se o corpo é templo, não podemos tratá-lo como se fosse descartável ou secundário.
Ele é parte essencial do plano de Deus para nós. Agora pense: como você tem tratado o seu corpo-templo? Será que você o tem sobrecarregado com ansiedade, privação de sono, má alimentação, falta de movimento, ou até mesmo emoções não resolvidas? Ou será que você tem permitido que esse templo seja cuidado, restaurado e usado como instrumento de vida? A forma como tratamos o corpo reflete, de certa maneira, a reverência que temos pelo próprio Deus que habita em nós. Quando negligenciamos o corpo, muitas vezes estamos negligenciando também a saúde da mente e do espírito, porque eles estão conectados. O templo não é apenas uma estrutura física, mas também um espaço de adoração. Assim como os antigos templos precisavam ser limpos, organizados e consagrados, também o nosso corpo precisa ser cuidado, purificado e dedicado ao Criador. E aqui está o gancho que pode mudar sua perspectiva. Cuidar do corpo não é vaidade, mas espiritualidade. Descansar quando necessário não é preguiça, é honra ao templo. Alimentar-se bem não é obsessão, é gratidão ao Deus que nos deu vida. Praticar exercícios não é apenas disciplina física, mas também uma forma de fortalecer a mente e preparar o corpo para servir. Tudo isso faz parte de uma visão integral do ser humano, onde cada escolha aponta para um propósito maior: ser morada digna do Espírito. A Bíblia também mostra como ignorar essa verdade traz consequências. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30 está escrito: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, até o estado da alma influencia diretamente a saúde do corpo. A inveja, a amargura e o ressentimento corroem, enquanto a paz de Deus vivifica. O templo responde ao ambiente interior que construímos. Talvez hoje o seu corpo esteja clamando por descanso. Talvez esteja sofrendo por negligência ou carregando os reflexos de uma alma ferida. Mas a boa notícia é que Deus não despreza esse templo. Ele deseja restaurá-lo, limpá-lo, habitá-lo com sua presença e usá-lo para refletir a glória dele. E essa restauração começa quando você reconhece: meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu preciso honrá-lo. Então, não veja mais seus sintomas como inimigos. Veja-os como convites a olhar para dentro e buscar equilíbrio. Veja seu corpo como altar, sua mente como espaço de meditação, e seu espírito como lugar de encontro com Deus. Quando essa consciência floresce, tudo em você passa a viver em maior harmonia. Porque templo cuidado é templo habitado pela presença divina. E se os sintomas que você sente não forem apenas problemas, mas recados divinos? Muitas vezes olhamos para a dor, a fadiga, a ansiedade e a insônia apenas como inimigos que precisam ser eliminados. Queremos nos livrar dos sinais rapidamente, sem parar para ouvir o que eles têm a dizer. Mas, e se cada sintoma for, na verdade, um convite de Deus? Um chamado para olhar para dentro, desacelerar e voltar os olhos para Ele? Deus fala de várias maneiras. Ele fala pela palavra, pela oração, pela natureza, pelas circunstâncias. Mas muitas vezes, quando não damos atenção a esses sinais mais sutis, Ele permite que o corpo fale mais alto. A dor que você sente pode ser um alarme espiritual. A ansiedade pode ser um lembrete de que você está tentando controlar sozinho aquilo que só Deus pode conduzir. O cansaço extremo pode ser o convite para entregar o fardo pesado e descansar nos braços do Pai. Na Bíblia,
Vemos como Deus sempre usou sinais para chamar seu povo à atenção. Em Oséias capítulo 2 versículo 6, por exemplo, ele fala sobre colocar cercas no caminho de Israel para que o povo percebesse que estava indo na direção errada. E não é exatamente isso que os sintomas fazem conosco. Eles são cercas que nos impedem de continuar correndo sem pensar, e nos forçam a parar. Não são castigos, mas convites de amor. Pense comigo. Quantas vezes você só buscou a Deus de forma mais profunda depois de enfrentar uma crise de saúde, uma dor inexplicável ou um esgotamento emocional? Muitas vezes, é na fraqueza que descobrimos nossa maior dependência do Criador. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os sintomas, quando bem interpretados, podem ser portas para experimentar a graça de Deus de uma forma ainda mais íntima. Claro, não significa que devamos romantizar a dor ou deixar de procurar ajuda médica. O cuidado físico é essencial, mas significa que podemos enxergar além da superfície. Cada sintoma pode carregar uma mensagem espiritual. Pare e escute. Eu estou aqui. Quero cuidar de você por inteiro. O corpo se torna, assim, uma ferramenta pedagógica de Deus, nos lembrando de que não somos autossuficientes. E aqui está o gancho. Se você tem vivido sintomas constantes, não veja isso apenas como azar ou fraqueza. Veja como um bilhete de Deus colocado discretamente em sua vida. Talvez Ele esteja dizendo: você precisa descansar em mim. Ou, você precisa perdoar para aliviar esse peso. Ou ainda, eu quero alinhar sua vida de dentro para fora. O maior erro seria abafar esses convites com pressa, remédios sem reflexão ou distrações vazias. O maior acerto é se perguntar: o que Deus está tentando me mostrar por meio desse sinal? Essa mudança de perspectiva pode transformar dor em aprendizado, ansiedade em oração e fadiga em entrega. Portanto, da próxima vez que o seu corpo falar, não o silencie. Pergunte-se: o que o Senhor deseja me ensinar aqui? Porque quando você trata os sintomas como convites, eles deixam de ser apenas fardos e se tornam pontos de encontro com o Deus que deseja restaurar você por completo. Você já percebeu como, muitas vezes, vivemos desconectados de nós mesmos? A mente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, o corpo corre em um ritmo frenético, e o espírito fica em silêncio, esquecido no fundo da alma. É como se cada parte de nós seguisse em direções diferentes, gerando um conflito interno que rouba nossa paz. Mas existe um caminho para restaurar essa harmonia. Práticas simples e conscientes que nos ajudam a alinhar mente, corpo e espírito no propósito de Deus. O primeiro passo é a respiração consciente. Pode parecer algo pequeno, mas parar por alguns minutos, fechar os olhos e simplesmente respirar de forma profunda já começa a reorganizar o caos interno. Cada inspiração pode ser uma lembrança de que o fôlego vem de Deus, e cada expiração um ato de entrega. Liberar as tensões, soltar os medos, deixar ir o que não faz parte do presente. Esse exercício simples não é apenas fisiológico, é espiritual. É um convite para desacelerar e perceber a presença de Deus no ritmo da vida. O segundo exercício é a oração meditativa. Não aquela oração apressada, cheia de palavras jogadas ao vento, mas um momento de silêncio, onde você fala menos e ouve mais.
Imagine repetir uma promessa bíblica em voz baixa, deixando que cada palavra se infiltre na mente e no coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Ao meditar nessas verdades, a mente se acalma, o corpo relaxa e o espírito se fortalece. Outro passo importante é praticar pausas restauradoras ao longo do dia. Quantas vezes você corre tanto que não percebe sequer o sabor da comida ou a cor do céu? Pausar não é perder tempo, é ganhar clareza. Use pequenos intervalos para alongar o corpo, caminhar em silêncio ou simplesmente agradecer. Essa atitude reconecta você com o presente, alivia o corpo da tensão acumulada e abre espaço para que o espírito se expresse. A escrita terapêutica também é uma ferramenta poderosa. Coloque no papel aquilo que a mente insiste em guardar: medos, culpas, desejos, sonhos. Escrever é dar voz ao que estava reprimido, permitindo que o corpo não precise carregar sozinho esse peso. Depois, entregue essas palavras a Deus em oração, reconhecendo que Ele é quem pode curar e transformar. E não podemos esquecer da prática da gratidão. Estudos mostram como agradecer muda até a química do cérebro, gerando mais bem-estar e alívio no corpo. Mas, além da ciência, a Bíblia já nos dizia isso. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18. Quando cultivamos gratidão, a mente aprende a focar no que é bom, o corpo relaxa e o espírito floresce em esperança. O grande segredo é entender que não se trata de técnicas isoladas, mas de uma nova postura diante da vida. Quando integramos respiração, oração, pausas, escrita e gratidão, criamos um espaço onde mente, corpo e espírito deixam de competir e começam a cooperar. É nesse estado de integração que experimentamos paz verdadeira, aquela que Jesus prometeu. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. João capítulo 14 versículo 27. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho tempo para isso. A verdade é que não se trata de tempo, mas de prioridade. 10 minutos de respiração, um versículo meditado com calma. Uma pausa consciente no meio do dia já podem mudar completamente a sua forma de viver. É como afinar instrumentos. Pequenos ajustes criam uma grande diferença no som. Então, não espere um momento perfeito. Comece hoje. Escolha um desses exercícios, pratique com fé e perceba como seu corpo começa a relaxar, sua mente a se aquietar e seu espírito a se alegrar na presença de Deus. Porque quando você busca a integração prática, descobre que a verdadeira harmonia sempre esteve disponível. Bastava parar para ouvi-la. Você já se sentiu tomado por um turbilhão de emoções, como se nada no mundo pudesse trazer alívio. A mente acelera, o corpo se tensiona, o coração se aperta, e o espírito parece distante, quase inaudível. Esse estado de caos emocional é mais comum do que imaginamos. Muitas pessoas vivem correndo atrás de soluções externas, distrações, ocupações, conselhos rápidos, tentando silenciar o tumulto interno, mas descobrem que ele insiste em permanecer. O verdadeiro caminho para a transformação não está fora, mas dentro de você, onde mente, corpo e espírito podem finalmente encontrar harmonia. A transformação emocional começa com o reconhecimento. Admitir que algo está fora de equilíbrio não é fraqueza, mas coragem.
É um primeiro passo essencial para permitir que Deus entre e trabalhe em cada área da sua vida. Quando paramos de lutar contra os sinais de desgaste emocional e os aceitamos como convites à cura, abrimos espaço para uma mudança profunda. O caos deixa de ser inimigo e se torna um ponto de partida. Na prática, essa transformação exige atenção plena. Significa observar seus pensamentos sem julgamento, identificar emoções sem se culpar, sentir dores físicas sem ignorá-las, acima de tudo, entregar cada aspecto ao cuidado de Deus. A Bíblia nos ensina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Essa entrega não é passiva, é um ato de confiança ativa, um convite para que o Criador alinhe mente, corpo e espírito. Outro ponto essencial é a reprogramação da mente. Pensamentos acelerados, crenças limitantes e preocupações constantes funcionam como um ciclo que alimenta o caos. Trazer à consciência padrões mentais e substituí-los por promessas de Deus é uma prática transformadora. Por exemplo, ao invés de repetir, "não vou conseguir", você pode meditar: "posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa mudança interna provoca efeitos diretos no corpo. Tensão muscular diminui, respiração se acalma. E no espírito, surge paz e esperança. A transformação também passa pelo corpo. Exercícios conscientes, respiração profunda e pausas estratégicas ajudam a liberar energia acumulada e emoções represadas. Muitas vezes, a agitação física reflete a agitação interna. Liberar o corpo significa abrir caminho para o equilíbrio emocional. E, quando o corpo encontra descanso e movimento adequado, a mente se torna mais clara e o espírito mais receptivo à voz de Deus. O espírito, por sua vez, é fortalecido pela oração, leitura da palavra e momentos de contemplação. É nesse espaço que a harmonia verdadeira acontece. Enquanto mente e corpo se acalmam, o espírito se conecta à presença divina, trazendo consolo, direção e clareza. A paz que sentimos não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no caos, Deus está conduzindo cada detalhe da nossa vida. O resultado desse processo é visível. Pensamentos antes acelerados ganham clareza, o corpo antes tenso encontra leveza, e o coração antes pesado experimenta serenidade. Essa harmonia não elimina desafios, mas transforma a forma como você os enfrenta, permitindo responder com sabedoria, paciência e fé. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, lembre-se: o caos é apenas o ponto de partida. Quando você permite que Deus trabalhe dentro de você, quando integra mente, corpo e espírito, a transformação emocional acontece. Do caos, surge uma nova vida, mais leve, mais clara, mais conectada com a paz que só Ele pode oferecer. Você já percebeu que muitas vezes tentamos controlar tudo sozinhos? A mente corre em busca de soluções, o corpo se esforça além do limite, e o espírito sente-se exausto. Tentamos consertar o que está quebrado por nossa própria força, mas, muitas vezes, esse esforço só aumenta a tensão interna. É nesse momento que a fé entra como um convite à entrega. Entregar não significa desistir, mas reconhecer que há algo maior cuidando de você, algo que pode restaurar de forma integral mente, corpo e espírito. A entrega é, antes de tudo, um ato de coragem.
É admitir que não podemos carregar sozinhos a carga de dores, ansiedades, culpas e medos. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para que Deus entre com sua força restauradora. A Bíblia é clara nesse sentido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37 verso 5. A entrega é a porta de entrada para a cura verdadeira, porque Deus não força nada. Ele só age quando permitimos que ele habite cada área de nossa vida. Na prática, entregar-se significa desacelerar. Significa parar de lutar contra os sintomas físicos, de tentar controlar pensamentos acelerados, de resistir à voz do Espírito. É permitir que a fé se torne o eixo que organiza tudo. Quando a entrega acontece, a mente se aquieta, o corpo relaxa e o espírito encontra espaço para florescer. É como soltar o peso de uma mochila muito pesada e finalmente sentir o alívio da liberdade. Um ponto essencial é entender que a entrega não é passividade, mas cooperação com Deus. Enquanto você confia, Ele age. Por exemplo, orar não é apenas falar palavras. É alinhar o coração, a mente e o corpo ao Criador. É deixar que cada preocupação seja acolhida, transformada e guiada por Ele. Ao fazer isso, você começa a perceber sinais de cura. Dores físicas diminuem, ansiedade perde força, decisões se tornam mais claras e o coração encontra serenidade. A entrega também envolve perdoar a si mesmo e aos outros. Muitas vezes, carregamos culpas, ressentimentos ou mágoas que corroem a alma. Entregar essas emoções a Deus é reconhecer que Ele pode restaurar o que foi ferido, libertar o que estava preso e devolver a paz perdida. Sem essa entrega, a cura permanece parcial, porque a mente e o espírito ainda estão em conflito. E aqui está o gancho. Se você sente que está preso em um ciclo de dor, ansiedade ou exaustão, talvez seja a hora de experimentar a entrega verdadeira. Não apenas como conceito, mas como prática diária. Respirar com consciência, meditar na palavra, orar de coração aberto, liberar mágoas e confiar. Cada ato de entrega é um passo para a integração completa, onde mente, corpo e espírito trabalham em sintonia com Deus. Lembre-se, a cura que Deus oferece é completa. Não se limita ao corpo, nem apenas à mente ou ao espírito isoladamente. Ela surge quando permitimos que Ele entre em cada parte de nós, transformando o sofrimento em aprendizado, dor em crescimento e causa em harmonia. Hoje é o momento de abrir mão do controle, de descansar no cuidado divino e de perceber que a entrega não enfraquece, mas fortalece. Porque quem confia, é sustentado, quem entrega, é curado. Chegamos ao ponto mais importante. A integração entre mente, corpo e espírito não é apenas uma ideia bonita, mas uma experiência que pode transformar sua vida de dentro para fora. Você percebeu como cada sintoma, cada sensação de cansaço ou ansiedade, cada bloqueio físico ou emocional, na verdade, é um convite para olhar para Deus e buscar equilíbrio. Agora, depois de percorrer essa jornada, é hora de agir. A verdadeira mudança acontece quando você decide ouvir, aceitar e aplicar o que aprendeu. Respire fundo e reconheça que os sinais do seu corpo não são punições, mas mensagens amorosas. Que a mente acelerada não é um obstáculo, mas uma oportunidade para aprender a desacelerar e confiar. Que o espírito cansado não está perdido, mas apenas pedindo atenção. Deus deseja que você encontre harmonia. E essa harmonia se manifesta quando mente,
corpo e espírito se alinham em sintonia com Ele. Essa é a chave para viver em paz, com clareza e propósito. E como aplicar isso no seu dia a dia? Comece com pequenas atitudes. Pratique respiração consciente, dedique alguns minutos à oração meditativa, escreva seus sentimentos, faça pausas restauradoras e, acima de tudo, entregue seus fardos a Deus. Cada gesto é um passo para fortalecer a tríade mente-corpo-espírito. Com o tempo, você vai perceber que a ansiedade diminui, a fadiga se transforma em energia, a mente se torna mais clara e o coração encontra descanso. É o processo de integração acontecendo de forma natural e progressiva. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11 versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Este é o convite final. Entregar tudo ao Criador, confiando que Ele é capaz de restaurar sua vida por completo. Agora, quero encorajá-lo. Não espere mais para começar essa jornada de cura e integração. Olhe para dentro, perceba o que precisa ser cuidado e permita que Deus conduza cada passo. Lembre-se, cada sintoma, cada inquietação, cada sentimento de sobrecarga é um convite amoroso. Aceitar esse convite é dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena, equilibrada e cheia da paz divina. Se esta mensagem tocou você, considere se inscrever no canal. Aqui, você encontrará um espaço seguro, acolhedor e dedicado a caminhar com você na integração entre mente, corpo e espírito, sempre guiado pela fé em Deus. Deixe seu comentário sobre o que mais ressoou com você. Compartilhe suas experiências e participe dessa comunidade de cura e crescimento. Ao se inscrever, você garante não apenas acesso a mais conteúdos transformadores, mas também a oportunidade de se conectar diariamente com princípios de paz, equilíbrio e propósito divino. Hoje, Deus está chamando você para uma nova etapa. Ele deseja que você viva em sintonia consigo mesmo e com Ele. Respire fundo, entregue-se, pratique os exercícios, aplique os ensinamentos e permita que a integração aconteça. Confie. A mudança é possível, a cura é real e a harmonia interior está ao seu alcance. E lembre-se, cada passo de fé aproxima você de uma vida alinhada, onde mente, corpo e espírito trabalham juntos, refletindo a presença e o amor de Deus em tudo o que você faz.